A entrevista agora com o empresário José Roberto Mazzarella, da Espaço 3. Mazzarella, bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. A empresa completou 25 anos, ou está completando 25 anos. Vai ter uma história já interessante, né? Parece que foi ontem, né? Bom dia, Mazza. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Costa Oeste. Parece que foi ontem. Realmente o tempo voou. A gente iniciou os trabalhos em novembro de 1996, no terceiro piso do shopping, um pequeno escritório, eu e uma secretária. E hoje a gente comemora os 25 anos aí com alguma história já na cidade e acreditando que tem muita coisa ainda pela frente. A gente está num momento espetacular, o município, né? Pujante, a gente vê a verticalização, a gente vê empresas chegando, a gente vê o agronegócio explodindo, a agregação de valores, a gente vê a coordenação de que a gente precisa realmente fazer a lição de casa, a cidade tem um potencial enorme e a gente está, nos 25 anos, comemorando tudo isso. O perfil da empresa se manteve com todas essas mudanças? Ela se manteve a essência dela, mas ela veio inovando nesses 25 anos, de tempo em tempo, muito atenta no que estava acontecendo em grandes centros, tentando adaptar para a nossa realidade e, ao mesmo tempo, também buscando qualificação, treinamento, pessoas mais profissionais na área da imobiliária, da construção e da incorporação. Então, o crescimento ele é constante, guarda as essências principais, mas a evolução ela é necessária, porque senão ela não consegue se manter. Bom, do ponto de vista do empresário, né, vamos falar um pouquinho agora da nossa região, para depois a gente falar um pouco de Medianeira. Estamos num momento, mesmo com essa geada que deu uma atrapalhada em algumas coisas, né, Mazzarella? Sim, mas estamos num momento extraordinário, né? Eu diria que sim. Na verdade, isso é a construção. A gente consegue entender o presente quando a gente analisa um pouco o passado, vê que as coisas foram sendo construídas, a evolução de uma maneira geral, principalmente do setor privado, foi alguma coisa espetacular. Eu sempre digo o seguinte, Medianeira, quando você percebe na nossa região dos lindeiros, os principais indústrias ou empresas que alavancam, digamos assim, entre aspas, são os poderes públicos, por causa dessa questão dos royalties e tudo mais. E Medianeira já não tem esse fator. A iniciativa privada ela teve que, na verdade, viver por conta e risco e pernas próprias. Então ela veio com muita, muita força. O cooperativismo é alguma coisa que tem a ver com a essência dessa cidade e da nossa região. O agronegócio foi o que fez com que a balança comercial do país, no meio dessa loucura toda de pandemia, fosse que fizesse com que o país fosse para frente, né? Agregação de valor, que é o nosso caso. Então a gente consegue perceber que mesmo nessa loucura toda trágica, né, de tantas perdas, a gente vê que a realidade na nossa região ela se destaca das regiões urbanizadas. E o agronegócio ele vem como principal destaque, junto com ele serviços, indústrias e tudo mais. Mas nós tivemos algumas mudanças que são, se forem analisadas assim, digamos, pensando o que a gente era e o que somos hoje, né? Por exemplo, o governo do estado mudou o pensamento sobre a nossa região. Uhum. Itaipu mudou a sua forma de investir, inclusive de auxiliar nos investimentos aqui na região. Uhum. O que pode ter gerado isso, Mazzarella? Eu acho que foi um pouco nesse sentido de ter o foco mais técnico e menos ideológico. Porque o Estado normalmente não olhava para nós. Não, aqui, né? não. A gente era, na verdade, ainda tido assim como meio um dos patinhos feios. Exatamente. E aí o Estado começa a perceber, quando você vê o investimento que vai ser feito em ferrovias para drenar tudo que é produzido aqui, o foco muito grande na questão da erradicação de alguns problemas que nós tínhamos, por exemplo, em relação à febre aftosa, sendo isenta, tudo isso que vai refletir na nossa economia é uma coisa muito, muito grande. E aí você percebe também a Itaipu deixa de ser ideológica, começa a ser técnica, efetivamente não olha bandeiras, mas sim olha projetos, e, consequentemente, o que se tinha de recursos que a gente não percebia, hoje você vê o recurso aplicado, bem aplicado, de uma maneira eficiente. Se fosse só o governo, seja ele federal ou estadual, construir a segunda ponte, ela teria saído ou não? Acredito que não. Acredito que não. Complicado, sim, né? Muito complicado. E aliás, aí... não tem segunda ponte, tem uma terceira sendo feita, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe? Deixa-se as bandeiras.
E eu acho que um pouco que atrapalha o nosso país é exatamente a própria política. A ideologia. É a ideologia. Sem sombra. Ser empreendedor, seja lá um pequeno empreendedor, um microempreendedor, nesse país ainda é muito difícil. Muito difícil mesmo porque a carga tributária que a gente tem aqui é enorme. Nós, 5 meses de trabalho, nós pagamos impostos para o governo. E o que a gente tem de retorno é muito, muito pouco, João. O governo, literalmente, ainda são amarras, na verdade, que vêm lá do passado, né? E quando você fala em fazer alguma reforma, a Câmara e o Senado... Lógico, porque a gente tem, na verdade, um congresso que é um congresso de coalizão, é uma coisa que toma lá da cá. Eu ainda discordo um pouco na forma também que até os deputados, quando eles vêm aos municípios, né? A gente lembra um pouco na época de Cabral, do descobrimento do Brasil. Leva um espelho, leva um pente. Então, às vezes, na verdade, dá um pedaço de asfalto. Eu, particularmente, eu sou mais assim adepto dos projetos, dos grandes projetos. A gente não pode, na verdade, mais fazer uma administração pública pensando só no dia 31 de dezembro que eu vou deixá-la. Na reeleição. Na reeleição. Né? A gente tem que fazer as coisas, na verdade, com visão de longo prazo, de 5, 10, 20 anos. E eu vejo assim que a gente conseguiu construir no município, a gente tem um ambiente muito propenso à continuidade desse crescimento, exatamente aí porque a gente agora consegue coadunar a iniciativa pública e privada. Então eu vejo hoje o Conselho de Desenvolvimento do município estratégico e fundamental para a gente. Eu sempre uso assim de exemplo. A iniciativa do município é tão forte, a iniciativa privada, que a gente parece, fazendo um paralelo com a imagem daquele filme do Incrível Hulk, do David Bannon, nos anos de 1980, que a gente tinha um personagem pequenininho, tudo mais, tal, aquela franzino, aquela calça de queridal, ficava pequenininho, e quando ficava nervoso, começava a se transformar no Hulk, mas a roupa, na verdade, explodia, estourava. E aí que eu vejo que a questão pública, ela precisa realmente acompanhar o que está vindo da iniciativa privada. Bom, agora falando de Medianeira, o que fez Medianeira se tornar a menina dos olhos para... Eu vou talvez exagere na palavra, mas acho que ela cabe aqui, grandes investimentos e atraindo empresas de fora de Medianeira também. Eu sempre digo o seguinte, o que é dimensionado para Medianeira não é para uma cidade de 60 mil habitantes, a gente vai ter uma surpresa no próximo censo. Segundo alguns, Medianeira passa de 60 mil habitantes hoje. E eu acredito que o número é 65 mil habitantes. Para quem tinha no último censo 47, é um crescimento de 40%. Porque há uma defasagem muito grande nos dados do IBGE. Né? Muito grande. E aí você percebe até na vacinação que a gente não consegue andar, é porque é muito mais gente do que a gente imaginava que estava. É verdade. Né? Eu vejo o seguinte, a cidade em si, de fato, eu me lembro isso, final da década de 90, início de 2000, que a gente falava que Medianeira era a cidade polo. Mas não era, de fato. Hoje a cidade Hoje é, de fato. Quando você fala de Medianeira, você tem que falar, na verdade, da grande Medianeira, digamos assim, sem ofender. Mas você fala de uma cidade de 200 mil habitantes, que é, na verdade, as cidades que estão no entorno, dos municípios do entorno. Tem muita gente de outros municípios vizinhos que trabalham lá, mas querem morar em Medianeira. Você tem uma cidade que tem 180 médicos atuando aqui. Você vê a mudança que teve na área médica de equipamentos, de profissionais e clínicas especializadas. Consequentemente, você vê organismos importantes regionais todos dentro da cidade de Medianeira. Você vê 2 cooperativas monstruosas, faturando bilhões, gerando empregos, recursos... Investindo milhões de reais. Milhões de reais. Então, o que isso tudo faz? Demanda para cá. Aí você tem a área de educação, que a gente tem a UTFPR, que a gente espera que agora venha com muita força, tem uma UDC crescendo, tem talvez o Instituto Técnico agora sendo retomado. Segundo informações, a obra vai ter sequência. Né? Exato. E você vê que pessoas que saíram voltam para cá. Investem na cidade porque não acreditam. Então, a gente tem, para a gente que é medianeirense, cabe aquele velho ditado, seguramente não foi o peixe que inventou a água porque estava mergulhado dentro dela. Bom, e uma coisa interessante que se observa, e até é bonito de ver, né? Quem vê Medianeira do alto, né? Por exemplo, lá da rodovia 277, lá de cima, para frente do country, lá, quando se está na BR, a cidade começa a aparecer. Esse crescimento vertical, Mazzarella, o que ocorre numa situação? Por que está acontecendo isso? O crescimento vertical é em função do valor dos terrenos, que tem um valor bastante alto, os terrenos mais centrais, então leva
A esse tipo, a gente percebe construções já com determinados perfis, empreendimentos mais enxutos, empreendimentos melhores, de padrão classe A, você vê empreendimentos mais focados na área de serviços especializados, você vê a tendência dos grandes centros vindo para cá. Obviamente, a verticalização é uma tendência que existe em grandes centros, né? E a gente tem, na verdade, também topograficamente algumas limitações aqui. Então, o que a gente percebe? A demanda é grande. Para você ter uma ideia, hoje nós precisamos construir, para atender o que está aqui, em torno de 2.000 moradias populares. Precisamos para atender. Você vê o fluxo de ônibus que existe nas estradas para virem trabalhar para cá, Matelândia, na área de atuação da cooperativa, uma coisa fora do normal, da Frimeza. Anda nos cruzamentos meio-dia e às 6 horas da tarde aqui em Medianeira para ver. E essa, na verdade, é o nosso grande desafio. A gente estava conversando no nosso conselho, no Conselho de Desenvolvimento, que o plano diretor é algo que tem que vir para e passo. A gente precisa repensar a cidade. E o repensar não é simplesmente só resolver os problemas que estão aí, que foram realizados no passado, do crescimento da cidade. Nós precisamos, Mazarella, eu percebo isso, a construção de vias que desafoguem o centro. Por exemplo, uma perimetral leste e outra oeste. Me parece que é nessa... A gente tem que pensar, a gente tem que tirar o trânsito do centro da cidade. A gente tem que entender que, na verdade, por exemplo, esse crescimento das cooperativas leva a demandas de produção muito grande, então a gente precisa realmente desafogar. O que foi feito há 5 anos atrás, 6 anos atrás, já não cabe, está totalmente já obsoleto. O próprio pessoal da Agência do Trabalhador, entrevistei essa semana, batemos recordes de vagas de emprego na cidade, falta gente para trabalhar. Falta gente, e uma das questões que a gente estava conversando e vendo, que a gente imagina que é só questão de qualificação técnica, que está pegando forte. Esse é um dos grandes flagelos do país, é não ter preparado essa geração que vem com capacidade para preencher as vagas que são necessárias. Só o celular na mão não resolve. Não resolve. E o que é mais importante, uma coisa que me chamou a atenção, que não é a alimentação de capacidade técnica profissional, são questões comportamentais. Mazarella, para a gente encerrar, novidades pelo lado da Espaço 3, algum lançamento? Nós vamos ter diversos lançamentos, nos mais diferentes segmentos, onde era a cerâmica Simonato, nós vamos fazer um belo condomínio, tentando preservar uma das torres da cerâmica. Nós temos também alguns empreendimentos, alguns conceituais, focados para profissionais liberais, para aquele que está querendo sair de casa e já está trabalhando, já tem um recurso. Então são empreendimentos conceito, verticalizados também, são prédios em torno de 14 andares. E a gente tem um foco também muito claramente, isso numa parceria de um grande parceiro nosso aqui, que foi de Medianeira, que é o Fernando Capuani, e que hoje tem uma consultora homologada e certificada na Caixa Econômica Federal. A gente vem, na verdade, para fazer os condomínios populares, uma coisa de grande centro, que você encontra imóveis através do Casa Verde Amarela, mas com piscina, playground. Como tem em Foz do Iguaçu já, exatamente. Né, então, o que a gente percebe? A gente percebe essas cidades que estão, aliás, essas empresas que estão vindo para cá, elas vêm com dados na mão. E elas têm dados muito fortes de que a cidade, na verdade, vai ter um crescimento muito... E a gente vai acompanhar esse crescimento. Ok. Muito obrigado pela entrevista, Mazarella. Eu que agradeço.